Opa, eu sou o Edgar e continuamos nossa série sobre métodos de indução. Neste vídeo, vamos revisar rapidamente o princípio da indução e aplicá-lo na resolução de dois problemas. Bora? O primeiro enunciado que iremos demonstrar é o que está na tela. Se A é um conjunto finito de cardinalidade n, então a cardinalidade do conjunto das partes de A é 2 elevado a n. Para conjuntos finitos, a cardinalidade é nada mais, nada menos do que o número de elementos do conjunto. Então, se nós temos um conjunto com n elementos, n igual a 2, por exemplo, a cardinalidade das partes, ou seja, a quantidade de subconjuntos desse conjunto, é 2 elevado a 2, é 4. Se o n for 3, a quantidade de subconjuntos é 2 elevado a 3, 8 e assim por diante. Nós temos que provar que isso vale para todo número natural n. E caso você queira saber um pouquinho, tenha curiosidade sobre cardinalidade de conjuntos infinitos, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que nós já temos no canal. Para verificar que algo vale para todos os números naturais, precisamos de um método, o método da indução. A primeira etapa do método é verificar que uma propriedade de números naturais vale para o número natural 1. Ora, essa propriedade tem que expressar o que nós queremos com o enunciado. A segunda etapa é verificar que se a propriedade vale para algum número natural, então ela vale para o próximo. Este é o passo de indução. Verificadas essas duas condições, nós podemos concluir que para todo número natural a propriedade é válida. Quando nós usamos os números naturais para colocar elementos em sequência, dizer quem é o primeiro, o segundo, o terceiro e assim por diante, é razoável que a gente comece com o número 1. Quando nós tratamos de operações, como no caso que nós temos no enunciado, em que é 2 elevado a n, é uma exponenciação de base 2, é mais adequado que a gente considere o zero também um número natural. Isso não traz complicações com relação à aplicação do método. Okay? Nós consideraremos, nesse problema, que zero é um número natural. E uma segunda consideração, só para lembrarmos do vídeo anterior, é que a gente pode começar com um número natural k qualquer, e aí verificar que se para todo natural maior ou igual a k valer para ele, vale para o próximo, a gente conclui que a propriedade vale para todos os números naturais maiores ou iguais a k. Nós iremos usar neste problema é a versão que está aí posta. Vamos verificar o passo base, P de 0. Bem, verificar P de 0, a gente precisa de uma propriedade que depende apenas do n. Como que nós expressaremos essa propriedade? Observe que o enunciado não depende do conjunto A. É para qualquer conjunto que tem que valer. Então nós escrevemos isso. Para qualquer conjunto A, se a cardinalidade de A é n, estamos expressando a cardinalidade de A com um A entre barras, então a cardinalidade das partes de A é igual a 2 elevado a n. Verificar que esta propriedade vale para o zero, ou seja, verificar o passo base, não é complicado. Basta nós observarmos que se a cardinalidade de A é zero, quem que pode ser o A? A cardinalidade é a quantidade de elementos que ele tem. Se ele tem 0 elementos, ele é o conjunto vazio. Então, qual é o conjunto das partes de A? Expressamos ali que as partes de A vai ser algum conjunto. Vamos olhar com cuidado quais são os elementos dele. Por definição, as partes de A são todos os conjuntos X contidos em A. Mas observe que o A é o vazio. Então, qual que é o único X que está contido no vazio? Exato, é o próprio vazio. Então, o único X é o vazio e as partes de A, portanto, é o unitário de vazio. Quantos elementos nós temos nas partes de A? Apenas 1. A cardinalidade das partes de A é 1. 1 é a mesma coisa que 2 elevado a 0. E com isso, nós verificamos para qualquer conjunto A de cardinalidade 0, que as partes desse conjunto têm cardinalidade 1, que é 2 elevado a 0. Passo base, está feito. Segunda etapa da prova, precisamos da hipótese de indução, deixá-la bem explícita para a gente não cometer erros na hora de verificar o passo indutivo. A hipótese de indução é sempre a propriedade aplicada a n, ou seja, nós estamos agora assumindo que, dado um conjunto de cardinalidade n, a cardinalidade das partes desse conjunto é
2 elevado a n. Nós iremos agora verificar o passo indutivo, ou seja, que a propriedade vale para n mais 1, assumindo-se que vale para n. Muito bem, se um conjunto A tem cardinalidade n mais 1, vamos escrevê-lo assim, ó. Ele tem o elemento A1, A2, A3, AN, B, ok? E as partes de A? Por definição, são todos os conjuntos X que estão contidos em A. Agora, dado um conjunto X contido em A, temos duas possibilidades para o B. Ou o B está nesse conjunto, ou o B não está nesse conjunto. Vamos fazer o seguinte, vamos agrupar e vamos olhar para todos os subconjuntos de A que não tem o B. Vamos chamar ele de A estrela. Ou seja, A estrela são todos os conjuntos X contidos em A, tais que o B não está em X. Quais são os elementos do conjunto A estrela? São precisamente os subconjuntos de A formados a partir dos elementos A1, A2, AN. Ou seja, o A estrela é o conjunto das partes de A excluído B. O A estrela é um conjunto das partes de um cara formado com N elementos. Pela hipótese de indução, então, a cardinalidade de A estrela é 2 elevado a n. Agora vem o pulo do gato da demonstração. Qual é o conjunto das partes de A? Bem, são todos os subconjuntos de A. Nós podemos observar todos esses subconjuntos em dois grupos distintos. Aqueles que não têm o B e aqueles que possuem o B. Então nós podemos escrever que os que não possuem o B é o A estrela, unido com aqueles que têm o B. Eu posso olhar para qualquer um daqueles que não tem o B e colocá-lo. Ou seja, X unido com o unitário de B tal que o X está em A estrela. Agora nós podemos calcular a cardinalidade das partes de A. Ou seja, quantos elementos há nas partes de A. Nas partes de A, há todos os elementos de A estrela, cuja cardinalidade é 2 elevado a n, mais os elementos de X unido com B. Agora, quantos são os elementos de X unido com B? 2 elevado a n também. Por quê? Porque há 2 elevado a n conjuntos X. Quando nós colocamos B em cada um desses conjuntos, nós estamos formando, portanto, 2 elevado a n novos conjuntos. Cada um deles distintos daqueles que já estão em A estrela, e, portanto, nós podemos fazer a soma desses dois números. Ora, com isto, a cardinalidade das partes nada mais é que 2 vezes 2 elevado a n, que é 2 elevado a n mais 1, que é exatamente o que precisamos provar. A partir da hipótese de indução, verificamos o passo indutivo. Para tentar deixar um pouquinho mais claro essa passagem em verde, que é a parte mais problemática dessa nossa demonstração, vamos olhar com um pouquinho mais de cuidado um exemplo, para as coisas ficarem um pouquinho mais claras. Vamos considerar que a gente está falando de um conjunto A, formado dos elementos A1, A2 e B. Vamos reproduzir ali o argumento que foi feito. Quem é as partes de A? As partes de A, por definição, são todos os subconjuntos de A. Agora, dado um subconjunto de A, ou o B pertence a esse subconjunto, ou o B não pertence ao subconjunto, espelhando o que a gente fez no caso abstrato. A estrela são todos os subconjuntos de A que não tem o B como um de seus elementos. Ou seja, todo o X contido em A tal que o B não pertence a esse X. Ora, quem que é o A estrela então? O vazio está contido em A e não tem o B, o A1 está contido em A e não tem o B, o unitário de A2 está contido em A e não tem o B, e claro que o conjunto formado por A1 e A2 está contido em A e não tem o B. Quem são as partes de A agora? Elas podem ser formadas do modo como a gente considerou do lado direito em verde. Para cada elemento de A estrela eu vou fazer o quê? Considerar esse elemento de A estrela e considerar ele unido com B. Ora, então, é o vazio unido com B dá o unitário de B, é o A1 e A1 unido com o unitário de B dá A1, A1B, e assim sucessivamente, até que nós temos A2B, A1, A2 e o próprio conjunto A formado por A1, A2 e B. Ok?
Esse lado esquerdo é só para a gente tentar deixar um pouquinho mais claro o que aconteceu ali naquela passagem, que é a parte mais problemática. Mas o importante é que nós verifiquemos como que é aplicado o método. Primeiro nós verificamos que vale para P de 0, assumimos P de n e verificamos para P de n mais 1. Vamos a mais um exemplo, então. Esta é uma desigualdade bastante importante quando se estuda propriedades de números reais, chamada desigualdade de Bernoulli, que diz o seguinte: se x é um número real maior ou igual a menos 1, e n é um número natural qualquer, então 1 mais x elevado a n é maior ou igual a 1 mais nx. Como n é um número natural envolvido num contexto operacional, vamos considerar então o zero um número natural também. E precisamos, claro, para mostrar isso por indução, de uma propriedade. Vamos escrever a seguinte propriedade: se x é um número real qualquer, e esse x é maior ou igual a menos 1, então 1 mais x elevado a n é maior ou igual a 1 mais nx. Para verificarmos que essa propriedade vale para todo número natural, primeiro fazemos o passo base. Consideramos P de 0. Ora, verificar P de 0 é relativamente tranquilo. 1 mais x elevado a 0 é 1, porque qualquer base real elevado a 0 é 1. E, naturalmente, 1 mais 0 vezes x também é igual a 1. Ou seja, quando o 0 desempenha o papel de n na nossa propriedade, nós temos que a afirmação está verificada, porque se eles são iguais, é claro que um é maior ou igual ao outro. Vamos agora deixar explícita qual é a hipótese de indução. A hipótese de indução, como sempre, é assumir o P de n, ou seja, assumir que para um número real maior ou igual a 1, é o caso que 1 mais x elevado a n é maior ou igual a 1 mais nx. E vamos para o passo central, que é a verificação do passo indutivo ou do passo de indução. Vamos verificar que a propriedade vale para n mais 1. Uma forma de fazê-lo é a seguinte: vamos escrever 1 mais x elevado a n mais 1 é igual a quê? Por definição de exponenciação é 1 mais x elevado a n vezes 1 mais x. Ora, agora observe que pela hipótese de indução, 1 mais x elevado a n é maior ou igual a 1 mais nx. E nós estamos multiplicando esse cara, 1 mais nx, por algo que é não negativo. Por isso que é importante que o x seja maior ou igual a 1. Ele sendo maior ou igual a 1, 1 mais x é não negativo e a desigualdade se preserva. Se ele fosse menor do que menos 1, nós teríamos que 1 mais x seria negativo e teríamos que inverter a desigualdade e aí a prova não seria possível. Muito bem, então podemos multiplicar por 1 mais x sem trocar a desigualdade. Aplicando agora a propriedade distributiva, a expressão de cima é idêntica a 1 mais x mais nx mais nx quadrado. Agora note que nx quadrado é um número não negativo, porque o n é natural, portanto não negativo, e o quadrado de qualquer número real também é não negativo. Então nós podemos afirmar que esta soma ela é maior ou igual à soma dos mesmos termos sem o último, sem este não negativo. Por fim, colocando isso em evidência, nós temos que a expressão de cima é exatamente igual a 1 mais n mais 1 que multiplica x, ou seja, P de n mais 1. Foi verificado, porque partimos de 1 mais x elevado a n mais 1 e concluímos que essa expressão é maior ou igual a 1 mais n mais 1x. Nós vimos até o momento 4 exemplos de aplicação do método da indução para matemática ligada ao ensino médio. A gente poderia continuar por muito tempo fazendo esse tipo de vídeo. Poderíamos aplicá-lo em uma série de resultados sobre progressões aritméticas e geométricas, operações com números complexos, como potenciação e radiciação. Poderíamos
fazer uma série de demonstrações a respeito de teoria de determinantes, matrizes, trigonometria e por aí vai. Mas a gente não vai seguir esse caminho. Eu vou parando por aqui e no próximo vídeo a gente vai começar a aplicar o método da indução para resolver alguns problemas mais próximos ao tema central do nosso canal, que é a lógica e fundamentos da matemática. Espero que tenham gostado, espero vê-los no próximo vídeo. Um abraço e tchau!